É impressionante como o Fluminense caiu de produção, de campeão da Libertadores em 2023 para um ano depois brigar contra o rebaixamento. E é claro que nessa história existem os grandes responsáveis por essa situação, desde o presidente Mário Bittencourt até os jogadores. Mas nesse vídeo nós iremos ver as razões, os principais motivos e os principais pontos do porquê que o Fluminense está nessa situação. Primeira coisa, acredito que ninguém imaginava que o Fluminense estaria nessa situação. De campeão da Libertadores ano passado, tendo seu maior título da história conquistado, para esse ano passar boa parte do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento e brigando ainda para não cair. Nesse momento o Fluminense ainda não se salvou. E muita gente não imaginava isso, quase todo mundo. Por quê? Porque quando você ganha a Libertadores, um título dessa expressão, e principalmente nos dias de hoje, você imagina que o elenco da temporada seguinte será melhor. E o elenco da temporada seguinte sendo melhor, o futebol apresentado será melhor. Por quê? Porque você tem mais peças para executar melhores funções que o treinador já havia feito na temporada anterior que deu certo. E não por um acaso você imagina isso, por quê? Porque atualmente o campeão da Libertadores recebe uma bolada de 95 milhões de reais. Até o ano de 2023, sendo que 2024 já corrigiu o prêmio, era a maior premiação que a Conmebol já ofereceu para o campeão da Libertadores. E o Fluminense embolsou essa premiação, 95 milhões de reais. Só que você tem o primeiro grande ponto da queda de rendimento do Fluminense, que está no planejamento do elenco. O elenco, de fato, ele ganhou novas peças, ele ganhou reforços de qualidade, inclusive. Só que, numa conversa do presidente Mário Bittencourt com o Fernando Diniz, tendo o grande aval e a insistência do Fernando Diniz, você trouxe reforços. Só que, quais reforços que foram? Douglas Costa, por exemplo, Renato Augusto. Quando você pega a trajetória, a carreira desses caras e a qualidade técnica que eles possuem, é claro que você tem um acréscimo técnico gigantesco. Só que você olha o histórico dos atletas e você vê que a tendência era mais dar errado do que certo, por conta do histórico de lesões. E não por acaso, Douglas Costa ele só teve 22 jogos pelo Fluminense, uma assistência. O Renato Augusto, ele teve 29 jogos e um gol. Ou seja, você tem um acréscimo técnico, mas você não consegue dar consistência, você não consegue dar constância para esse time, porque o histórico de lesões pesa. E por que o histórico de lesões pesa? Por causa também da idade. Lembrando que o Douglas Costa já teve um histórico de indisciplina, porém, isso não entrou na avaliação. O Douglas Costa não conseguiu desempenhar por conta física, por conta da idade. E por consequência, somado a outros jogadores que já estavam com idade avançada, o Fluminense ele ficou com um elenco de média de idade mais alta do país, passado dos 30 anos. Porque já somavam Fábio com mais de 40 anos, Felipe Melo batendo 40 anos, Fábio com mais de 30 anos, desculpa. O Felipe Melo com mais de 30 anos, o Marcelo, ainda na época com mais de 30 anos, Germancano com mais de 30 anos, aí junta Renato Augusto com mais de 30 anos, Ganso com mais de 30 anos e o Douglas Costa com mais de 30 anos. Tanto que tinha a brincadeira do time do Fut 7. Só que, quando você pega no papel, é um timaço. Mas, quando você transporta isso para o campo, você vê que a idade não aguenta mais. E com isso você não conseguia fazer os jogadores eles atuarem da forma como eles atuavam. No vai e vem. Por quê? Porque o físico não compete. E aí entra numa questão em que, no longo prazo, você precisa rejuvenescer o time. E não foi isso que foi feito. Atrapalhando, inclusive, o estilo de jogo do Diniz, e aqui está o segundo grande ponto do porquê que o Fluminense caiu de rendimento. O estilo de jogo do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele tinha um modelo de jogo ainda como técnico do Fluminense que era muito específico, chamado dinizismo, que é o quê? Agrupar jogadores num determinado setor do campo para que a bola seja invertida para o outro lado, pegue a zaga adversária desguarnecida e assim você consegue ganhar num contra um e na velocidade. Onde você tem construção de jogo em todos os setores do campo, desde a defesa até o ataque, para que a bola chegue com qualidade. Esse é o estilo de jogo do Diniz. Ponto.
Em 2022 e 2023, deu muito certo. Tanto que terminou o Brasileirão em parte alta da tabela e no ano seguinte foi campeão da Libertadores, sendo que no ano anterior chegou à semifinal da Copa do Brasil. Teve êxito. Só que chega uma hora que os adversários, eles aprendam a jogar contra. E se entendeu que como é que você consegue marcar o estilo de jogo do Fernando Diniz? Com intensidade. Botando jogadores jovens, principalmente, para poder marcar. Por quê? O Fernando Diniz se recusa a dar chutão. O Fernando Diniz, ele prefere a construção desde o princípio, desde o goleiro. Haja visto que a gente viu, por exemplo, contra o Manchester City. Só que você botando um time de 20 anos de idade, de média, contra um time de 30 e poucos anos, é claro que uma hora vai sucumbir. E isso ficou nítido, por exemplo, nos duelos contra o Flamengo. O Flamengo, ele botava muita pressão, o Fluminense não conseguia sair. Então, o estilo de jogo do Fernando Diniz, ele se tornou obsoleto pelo fato do Fernando Diniz só ter um jeito de jogar. Ele não conseguia alternar modelos de jogo, ele só conseguia atuar disso. Todos os jogadores voltavam, todos os jogadores avançavam. Muitas vezes você via o Cano atuando na defesa para poder tirar a bola. E o mesmo Cano tinha que estar lá na área para poder receber o passe final, para poder fazer o gol. E com isso você desgasta os jogadores. Não deu certo. Chegou uma hora que o Fernando Diniz, ele não conseguiu apresentar um novo plano e o Fluminense viu que estava obsoleto, resolveu trocar de treinador. E aí vem o Mano Menezes. O Mano Menezes, eles têm um estilo de jogo completamente diferente do Fernando Diniz. O Mano Menezes, ele preza por uma defesa. Um sistema de jogo onde você tenha passes rápidos que consiga chegar no ataque o mais rápido possível. Onde você tenha pouca posse. Não pouca ao ponto de ter 30%, mas tenha lá nas casas dos seus 40%, às vezes uns 50%, e não 70%, 80% como o Fernando Diniz. Então ele não prioriza toque de bola. Ele prioriza a efetividade e a marcação. E com isso, você tem o quê? A alteração de jogadores do time titular. Você tem o Felipe Melo saindo, você tem o Marcelo até aquele momento saindo, você tem o Germancano saindo, dando lugar ao Caio Elias, por exemplo. E aí você tem uma rejuvenescida no elenco? Até tem. Mas, quando você pega jogadores que faziam a mesma coisa e fizeram anos fazendo exatamente o mesmo estilo, exatamente o mesmo treino, fazendo exatamente a mesma coisa, é difícil adaptar para um outro modelo. E os jogadores do Fluminense têm dificuldade de replicar aquilo que o Mano deseja. Por quê? Porque eles ficaram muito tempo fazendo uma coisa. Então fica difícil você encontrar convergências de um estilo de jogo que era um, estilo de jogo que era outro. E aí você tem um terceiro grande ponto do porquê que o Fluminense está nessa situação, que é o clima. Barrando os jogadores, fica nítido que o descontentamento de um específico, por exemplo, até o momento que a gente sabe, era nítido. Que era o quê? O Marcelo. A briga do Marcelo com o Mano Menezes, ali na lateral do campo, no jogo contra o Grêmio, ficou nítido que o vestiário não tá bom. E por mais que a diretoria deu aval pro Mano Menezes, o elenco tá com o Mano Menezes, você viu que a imagem não tava boa. Então você tem um clima. Até esse momento é só com o Marcelo. A gente não sabe se os outros jogadores do Fluminense têm outros jogadores descontentes. Mas o que você vê vários ex-jogadores falando, que agora são comentaristas, você vê que esse tipo de atitude, ela faz com que vários jogadores também ficam descontentados. Porque, como por exemplo o Cano. O Cano, por mais que ele não estava bem com o Diniz, ele era a cadeira cativa. Ele não saía do time titular. Saiu. O Felipe Melo não joga. O Marcelo não jogava. Com exceção do Ganso agora. Então você vê que barrando os jogadores, isso cria uma sensação. E aqui eu não tô falando que o Mano Menezes tá errado, de jeito nenhum. É uma questão de que o clima também pesa no Fluminense. E aí quando você vê que os resultados não acontecem, que você vê que a desconfiança baixa ainda mais, você vê que, infelizmente, o elenco ele perde poder. O elenco ele perde a capacidade que ele tinha de poder acreditar no resultado. E aí, infelizmente, você vê que o nível técnico decresce cada vez mais, fazendo com que o Fluminense esteja numa âncora que ele não esteja conseguindo sair. Porque agora ele está no lema. Agora eu tenho um elenco envelhecido
com um treinador que não consegue botar as suas ideias e você ainda tem um clima desestruturado. A grande verdade, gente, é que o Fluminense, desse momento, ele é um case de como você deve reformular um Enem. De como você deve dizer para alguns jogadores: olha, sua passagem foi boa, ok, muito obrigado. E você deve encerrar ciclos. Porque o grande exemplo disso, por exemplo, é o Barcelona. O Barcelona, muito do porquê que ele entrou nessa crise, etc., foi porque ele renovou com diversos jogadores e os jogadores eles ficaram com idade cada vez mais alta. Por gratidão, você tem contratos mais altos, por idade mais alta, você não consegue se livrar do jogador depois, tendo que pagar multas e multas rescisórias. E isso, infelizmente, está acontecendo com o Fluminense. Eu quero saber o que você acha. Você acha que o Fluminense ele sai dessa situação e o que você teria feito se fosse o Mário Bittencourt? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo, eu quero saber sua opinião, não esqueça. E tamo junto e até a próxima. Valeu!